Oh Deus, nos abençoe. É esta oração que eu faço em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Pode sentar os irmãos. Obrigado. Obrigado, irmãs. Queridos, boa noite. Quero convidar os membros da igreja que estão lá atrás. Tem vários lugares aqui. Chega para cá. Só quem está servindo vai estar desenvolvendo ali agora seu dom, seu talento. Pessoal do esporte, chega para cá. Ó. Tem lugar aqui. Pode sentar. Os meninos que treinam. Foi jiu-jitsu. Foi em quarto lugar. Ministério de Esportes da nossa igreja. Pode sentar para cá. Tem alguns lugares. Estamos agradecendo a Deus pela presença deles também. Meninos que estão desenvolvendo as suas habilidades nesse projeto social, mas muito mais do que isso, aprendendo a serem mais cidadãos conscientes, né? E através da instrumentalidade do meu segurança particular, Luiz, ninguém mexe comigo, irmãos, né? Tenho o privilégio de ter esse homem do meu lado, brincadeira. É uma mãe, desse tamanho, mas é uma mãe. Muito obrigado pela sua presença. Quero pedir a você que desligue o seu celular, esteja concentrado no que Deus vai falar com você, porque nós estamos celebrando uma noite de festas. E quando nós vamos a uma festa, nós somos convidados para ir a uma festa, o nosso coração deveria se encher de alegria. Diferentemente de outras festas que nós vamos, em que as celebridades são noivo, aniversariante de 15 anos, esta festa que está acontecendo aqui hoje, a celebridade é você. A celebridade é todo ser humano, porque Deus gosta de fazer festas com seres humanos. Deus gosta de ter e agir com seres humanos. E nós vamos dar uma continuidade justamente na série de mensagens que nós começamos no domingo passado, construindo o seu futuro. Nós compartilhamos no domingo passado que Deus tem o enorme prazer de conduzir os seus filhos, conduzir a existência da humanidade para o plano que Ele projetou. Deus ele tem o maior prazer de pegar um ser humano e ter um relacionamento íntimo com ele e revelar para ele os propósitos verdadeiros da vida. Deus sente tanto prazer em se relacionar com os seres humanos que o único filho que ele tinha, ele deu, ele doou, para que esse espaço que existia entre a humanidade e Deus pudesse justamente ser completado com a cruz de Cristo, com o sacrifício de Cristo na cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus. Tudo isso por um único motivo: Deus nos ama e quer revelar os seus sonhos, os seus propósitos, quer nos mostrar verdadeiramente qual o destino que Ele tem para a humanidade. E aí nós compartilhamos na semana passada, quebrando alguns paradigmas, que algumas pessoas acham que o destino delas já está traçado e que não existe nenhuma atitude que elas possam fazer para mudar justamente a situação em que elas se encontram. Muitas pessoas estão perdidas e acabam reproduzindo aquela musiquinha que vocês aprenderam na semana passada, lembra? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E aí você completa com o seu nome, eu completo com o meu, Alex. Porque um dia eu vivi dessa maneira. Eu nasci numa família que viveu os desafios como qualquer outra família. Eu nasci numa geração que enfrentou os seus desafios e continua vivendo. Assim como você, eu enfrentei desafios, enfrento desafios que estão à disposição de todos os seres humanos. Enquanto nós existimos nessa terra, nós vamos estar passivos de medo, de tristeza, de dor, de perdas, decepções. Nós vamos sofrer, nós vamos nos alegrar. Em algum momento nós vamos pensar em desistir da vida. Não há problema nisso, somos seres humanos e vamos sentir às vezes dessa maneira. Só que este não é o projeto divino de Deus para a minha vida e para a sua vida. O momento em que nós estamos vivendo hoje, o que você está vivendo, que esteja marcado pela dor, pela perda, pela tristeza, pelo afastamento de Deus, uma coisa você pode ter certeza: não é o destino divino de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque nós aprendemos na semana passada que o destino divino que Deus tem para todo ser humano que volta a ter um relacionamento com Ele, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que recebe o maior presente de Deus para a sua vida, chamado Jesus Cristo, o destino dele agora
é dirigido pelo próprio Deus. Os passos dele são dirigidos pelo próprio Deus. A palavra de Deus mostra o caminho que deve ser seguido e quais são as promessas de Deus para esta terra e para a terra vindoura. Através do destino divino que Deus tem para toda a humanidade, os seres humanos voltam a viver com esperança, porque agora na sua existência eles passam a se lembrar do que Deus deseja para toda a humanidade. Na semana passada nós trabalhamos também alguns passos que nós seres humanos precisamos dar em direção a Deus. Porque algumas pessoas acham que Deus nos criou, nos abandonou nesse mundo e não faz mais nada pela gente. Você pode estar certo, porque se você virou as costas para Deus, com certeza Deus em alguns momentos não vai obrigar a você a conviver ou a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Mas se você decidiu se relacionar com Deus e tomar posse do destino divino e construir o seu futuro, convidando Deus para ser Senhor e Salvador da sua vida, você desistiu de andar sozinho e convidou Deus para revelar os propósitos dele para a tua vida, para a tua família, aqui nessa terra e também na terra vindoura, você não precisa mais ter medo, você não precisa mais ficar desesperado, porque nessa jornada de vida, talvez mesmo sem perceber, você não anda mais sozinho. Deus anda com você, Jesus anda com você. A palavra de Deus serve como luz, como o Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí nós nos lembramos do que aconteceu na semana passada, de que nós temos que tomar 3 atitudes. A primeira é que nós precisamos incluir Deus nos nossos projetos. A forma de tomar posse do destino divino para a nossa vida, e o destino divino que Deus tem para toda a humanidade, é sempre de paz, de amor, de fidelidade, de alegria e de salvação. É esse destino que Deus está revelando a todo humano que nele crê. Ele começa a conduzir esse povo. Nós lemos lá em 1 Josué capítulo 1, quando Deus chama Josué e diz: você vai substituir meu servo Moisés, ele está morto, e agora eu estou chamando e convocando você para conduzir o povo de Israel, o meu povo, para a terra o quê? Terra prometida. Só que este povo precisa tomar algumas atitudes. Esse povo não pode viver indiferente aos passos e às atitudes que ele precisa ter nessa vida. O meu povo não pode viver indiferente à minha voz. Então esse povo agora precisa dar atenção à minha palavra, precisa ouvir a minha voz, precisa crer de verdade que eu estou conduzindo eles de forma segura, precisam viver com base na fé e precisam ser fortes e corajosos. Foi isso que Deus pediu a Josué no momento em que Moisés morre, para conduzir o povo para a terra prometida. E este continua sendo, ou continua ecoando, o convite de Deus para mim e para você. Não importa a situação como você chegou aqui, não importa os desafios que você está enfrentando, por mais que você esteja sofrendo, não importa o tempo, Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem o prazer de revelar o destino divino que Ele tem para a sua vida. Entenda, meu irmão, minha irmã e querido visitante, todos os seres humanos vão sofrer e passar desafios, mas existem pessoas que estão sendo dirigidas pelo medo, pela dor, pelo sofrimento, pela tragédia, pela falta de esperança. E às vezes se perguntam: cadê Deus? O que Deus está fazendo por mim? Será que Deus não olha para mim? E ao mesmo tempo eu fico imaginando, isso é um pouco complicado, nós queremos imaginar o que Deus imagina, mas é um pouco de loucura, mas a gente se aventura a isso de vez em quando, parece ser insanidade, mas Deus não briga com a gente da gente fazer isso não. Eu fico imaginando e pensando Deus falando assim: meu filho e minha filha, seja forte e corajosa, ouça a minha voz, eu quero guiar você, eu quero escrever uma nova história através da tua vida, mas você precisa se levantar, ser forte e corajoso e tomar alguns passos, tomar algumas atitudes de reconciliação comigo. Eu tenho prazer em abençoar aqueles que caminham comigo. A palavra de Deus fala de pessoas que andaram com Deus e que Deus teve o prazer de tomá-las para si antes mesmo delas conhecerem a morte. Você lembra? Enoque foi tomado para si. O cara andava tão perto de Deus, que Deus conduziu ele aqui nessa terra. E chegou um momento que Deus falou: cara, vem para mim, você não é digno de provar a morte, vem para mim, vem conviver comigo. E a proposta de Deus e o convite de Deus continua para você e para mim. Então nessa noite eu quero compartilhar com você sobre justamente mais uma etapa ou algumas atitudes que você precisa tomar
para que você tome posse do destino divino que Deus tem para você. Quando nós falamos de estarmos incluídos no processo justamente do destino divino que Deus tem para todos os seres humanos, nós precisamos refletir e pensar sobre uma coisa, irmãos, que nós não podemos desperdiçar a nossa vida e a nossa existência. Sabe por quê? Você só tem essa vida. Eu só tenho essa vida. Nós vivemos como se essa vida fosse o quê? Durar muito, não é verdade? Hoje nós acordamos, fizemos um monte de planos. E há alguma coisa de errado nisso? Depende. Mas nós vivemos numa prepotência como se a vida dependesse só de nós mesmos. E nos esquecemos que quem mantém o nosso coração batendo, o ar que respiramos, os livramentos que recebemos, veio tudo das mãos de Deus, quer você reconheça isso ou não. Você só está vivo e eu só estou vivo aqui porque um Deus Todo-Poderoso olhou lá do céu e disse assim: eu quero dar mais tempo e mais oportunidade para que essas pessoas me conheçam, porque eu não criei elas para viverem da maneira que elas estão vivendo nessa terra, se estão vivendo afastadas de Deus, e eu também não criei elas para viver a eternidade fora de Deus. Nesta vida é o momento e a oportunidade que Deus nos dá de pensarmos também sobre a vida vindoura, a vida que Deus planejou para todos os seres humanos. Então nessa noite, na segunda mensagem, Construa o Seu Futuro, eu quero compartilhar com você sobre o seguinte tema: nunca desperdice o amanhã. Nunca. Você não pode desperdiçar a tua vida, você não pode desperdiçar justamente a sua existência, você precisa valorizar a sua vida, não importa se você tenha 10, 15, 20, 30 anos, 40, 50, se você está com quase 80, como o irmão Ideal fala com muito orgulho, você não pode desperdiçar. E o que nós vemos aqui deste lado, desses dois bancos, são pessoas que decidiram tomar posse do destino divino delas. E o que nós aprendemos é que nunca é tarde para nos reconciliarmos com Deus e entregarmos a nossa vida para vivermos os propósitos de Deus nessa terra. O que você mais anseia como grande conquista na sua vida? Quais são os objetivos que você tem proposto para a sua vida? O que você pensa ser, possuir, usufruir daqui a 10 anos? Que tipo de família você pensa ter? Qual é o tipo de casamento que você está idealizando conviver? O que você espera da sua vida pessoal? O que você espera do seu relacionamento com Deus? O que você espera como cidadão? São perguntas que nós precisamos fazer, mas nós não gostamos de fazer porque achamos que planejamento não é coisa justamente de seres humanos, mas planejamento é coisa de seres humanos. Quem ou o que mais pressiona você para alcançar os alvos que você tanto deseja? Quem conduz você para alcançar esses alvos? São perguntas que nós precisamos fazer quando pensamos em não desperdiçarmos o nosso futuro. Tem um poeta que diz aí: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa vida é muito mesquinha, irmãos, diante do projeto divino de Deus para mim e para você. Deus nunca desejou que os seres humanos vivessem dessa maneira, estivessem exercendo a sua vida de forma irresponsável, não pensando, não se preocupando, mas não pensando, projetando e tomando posse justamente do destino que Deus tem para toda a humanidade. A palavra de Deus em Deuteronômio 30, versículo 15, nos lembra justamente quando Deus convoca Josué, e antes já tinha falado para Moisés e agora Josué, que o povo precisaria tomar uma decisão de qual caminho ou quais pessoas elas estariam ouvindo, ou quais seriam as referências para que elas pudessem viver na terra. E aí ele diz o seguinte: vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e prosperidade, morte ou destruição. O que vocês escolhem? Então perceba que para tomarmos posse do nosso destino divino, nós precisamos fazer o quê? Escolhas, Deus. No nosso casamento, nas nossas atitudes, hoje, pela manhã, até este momento à noite, você foi rodeado de possibilidades de fazer escolhas. Escolhas que podem ter trazido vida, ou escolhas que podem ter conduzido à frustração, à dor, à decepção, e aí com tudo isso, a falta de esperança, de fé, e talvez para alguns até desistência da vida. Mas Deus hoje convida você a estar justamente colocando em prática a sua fé, como em Mateus 9, versículo 29.
e colocando em prática a sua fé, Deus deseja se revelar a você na pessoa de Jesus Cristo e te mostrar um novo e vivo caminho. Mateus 9:29 diz assim a palavra de Deus: de acordo com a sua fé, disse Jesus para os seus discípulos, será feito. Diante das pessoas que mais precisavam da ajuda de Jesus, ele disse: mediante a sua fé será feito. O que Jesus está querendo dizer? Mediante a tua atitude, mediante a tua vontade, mediante a tua liberdade de me escolher, de escolher caminhar comigo, de escolher confiar em mim, de escolher depositar a vida novamente sobre as minhas mãos e os meus cuidados, porque Deus, apesar de ter nos criado, Ele não nos obriga a caminhar com Ele. Jesus, apesar de ser o Salvador de todo aquele que nele crê, Ele não obriga ninguém a tomar posse dessa salvação e do plano divino dele, mas Ele a todo momento revela o seu amor e a todo momento usa pessoas para demonstrar esse amor por todos os seres humanos. Nós vamos ler justamente o texto, a leitura bíblica de Tiago, capítulo 4, Tiago 4, de 13 a 17. E vamos refletir sobre uma coisa hoje, que seu destino é uma escolha sua, e as suas escolhas definem o seu destino. O seu destino é uma escolha sua, e as nossas escolhas, ou a sua escolha, vai definir aonde você vai chegar e qual é o seu destino. Leitura bíblica em Tiago 4, 13 a 17, assentado como você está, diz assim a palavra do Senhor: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, se vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Algumas pessoas confundem o texto que nós acabamos de ler, achando que nós não devemos fazer planos, que nós não devemos pensar no nosso futuro, não devemos pensar no nosso amanhã. Preste atenção em uma coisa, a palavra de Deus nunca quis dizer isso. O que Tiago estava querendo dizer aqui é algo totalmente diferente. Tiago estava nos incentivando a tomarmos posse do nosso destino divino, a estarmos construindo o nosso futuro. Tiago está ensinando justamente naquela época os seus ouvintes e nesta época os seus leitores, através da palavra de Deus, que é a verdade, é a maior revelação de Deus depois de Jesus Cristo na face da terra, que nós precisamos tomar atitudes de pensar na nossa existência com Deus e de acordo com a vontade de Deus. Para construir o nosso futuro, nós precisamos tomar atitudes, e eu quero compartilhar com você uma hoje. A orientação que Tiago nos dá nessa noite, para estarmos vivendo a vida que Deus tem para nós, e não estarmos desperdiçando a nossa existência e o nosso futuro, é tomando a primeira atitude: incluir Deus, dedicar a Deus e pedir autorização a Deus por todos os nossos planos. É isso que Tiago está orientando a mim e a você nessa noite. Tiago não diz que não devemos nos planejar. Tiago não diz que não devemos pensar no amanhã. Só que algumas pessoas pensam no amanhã com muita incerteza, com muitas dúvidas, e pensar no amanhã causa depressão, causa tristeza, causa dor, porque quando pensamos no amanhã com a forma preocupante, sem termos justamente uma direção da palavra de Deus, ou estarmos aprendendo o que Deus deseja para a humanidade, ou de termos justamente um auxiliador, um salvador e um ajudador ao nosso lado, pensar no futuro é algo extremamente doloroso, irmãos. Uma família pensar no futuro que vai de mal a pior é algo extremamente doloroso. Ela pensa nas evidências, ela pensa nas circunstâncias, ela pensa ou ele pensa na dor, e não existe possibilidade de ver esperança de que a situação que estão vivendo, o quê? Mude e seja transformada. Então o amanhã para algumas famílias é algo extremamente doloroso e perturbador. Para uma jovem, ou um jovem, um adolescente que está vivendo a vida de qualquer maneira,
sem ter sabedoria de fazer boas escolhas, e escolhas pautadas na palavra de Deus, o amanhã é algo doloroso. Para a esposa e para o esposo, que precisa sair todos os dias para trabalhar, num país onde predomina justamente a injustiça social, viver o amanhã é algo extremamente preocupante. Viver no nosso bairro, diante das violências que estão aí, a todo momento nos convidando a nos trancar dentro das nossas casas e a desistir da vida e a desistir de construir algo novo, é extremamente doloroso para quem vive baseado justamente nessas convicções. O que Tiago está convidando eu e você a fazermos nessa noite? Incluir Deus, queridos, dedicar a Deus e pedir autorização a Deus para tudo aquilo que fazemos. Por isso que ele diz aqui, ao invés de vivermos a nossa vida de forma preocupada, sem esperança, vivermos a nossa vida de qualquer maneira, sem pensarmos no nosso Criador, sem pensarmos no Deus que trouxe você ao mundo, sem pensar no Deus que vai nos levar a qualquer momento, eu não sei quando, eu não sei a hora, mas que um dia Ele vai estar tomando para si a vida que Ele nos deu, para vivermos com tranquilidade, porque não temos todas as respostas da vida, nós precisamos dedicar a nossa vida para aquele que nos criou. Para realmente desfrutarmos de vida, precisamos voltar a ter um relacionamento com Deus, porque senão a vida fica enfadada, sem propósito. E aí nós desistimos de tudo, sabe por quê? Porque nos nossos planos nós não estamos convidando o Criador do mundo, o Criador do universo. Não estamos convidando aquele que doou a própria vida para que eu e você tivéssemos a possibilidade de termos vida, e vida abundante, e vida completa, aqui nessa terra vindoura. A verdade é que a vida fica sem graça. Essas pessoas que estão aqui, desde adolescentes até terceira idade, você passa ali por todas as etapas, são pessoas que decidiram não desperdiçar o amanhã. São pessoas que decidiram abrir mão dos seus medos, dos seus orgulhos, da religiosidade, da religião passada através das famílias, para terem justamente um experimento e uma experiência com Deus, Criador de todas as coisas. Tem pessoas que passam a caminhada da sua existência reproduzindo um relacionamento com Deus que foi firmado um dia por alguém, por algum familiar, por um avô, por uma avó, e nunca provaram de verdade um relacionamento com o próprio Deus. Nós chamamos isso de religiosidade. As convicções da nossa fé e da nossa existência não são baseadas justamente na minha experiência com Deus. O que difere, o que essas pessoas estão vivendo, e muitas pessoas estão vivendo aqui nessa noite. Eu abri mão um dia de ser coroinha, de estar naquele convívio da onde eu nasci e onde me projetaram estar, de um centro aonde a minha mãe frequentava. Por mais que eu respeitasse aquilo que a minha mãe escolheu para ser, chegou um momento da minha vida que eu pensei na minha existência, eu pensei no meu futuro, e chegou a hora de eu crescer e fazer as minhas próprias escolhas. Escolhas baseadas na minha experiência de vida. Um dia eu ouvi falar desse tal Jesus, e eu sempre tive flexibilidade de aprender coisas novas. E eu fui em busca desse Jesus. Eu fui em busca desse Jesus para denegrir as pessoas que me apresentaram esse Jesus. Eu fui em busca desse Jesus para descaracterizar justamente toda essa montagem que foi feita das pessoas falarem que Jesus salva, liberta, cura, restaura. Eu fui nessa expectativa, mas sabe o que aconteceu? Cada vez mais que eu investigava e me relacionava com essas pessoas, eu percebia que existia algo que às vezes era inexplicável, mas que era verdadeiro, que era funcional, que era divino e que tinha poder para mudar a história do ser humano e convocar ele para viver os planos desse Deus que eu não vejo, que às vezes nem consigo sentir, mas que foi revelado através da sua palavra. E quando a gente crê na palavra, pratica a palavra e vive a palavra de Deus nos enche de sabedoria, nos dá coragem, nos revela Jesus e nos conduz para o destino divino que Deus tem para cada um de nós. E aí, sabe o que foi acontecendo? Eu fui me aproximando mais, e eu passei a incluir esse Deus nos meus projetos. É isso que Tiago nos convida a fazer. Ao invés de estarmos fazendo planos cansados, planos que nos decepcionam, planos que nos enchem de amargura, de depressão, de dor, pelo fato de estarmos vivendo a vida, virando as costas para o nosso Criador, Tiago nos convida agora a planejarmos com Deus, a planejarmos com Jesus. E quando nós planejamos com Deus e com Jesus, a vitória é certa, porque a vitória para Deus não é essa vitória sem vergonha que o mundo tem apresentado. A vitória com Deus é a companhia do Senhor Jesus, nos orientando a cada passo que nos conduz novamente ao céu, a cada escolha sábia baseada nas suas orientações, nos seus conselhos,
para reestruturar o meu relacionamento familiar, para ver a minha família e eu ser um instrumento para conduzir a minha família para o caminho da restauração, da paz, da alegria, do amor verdadeiro, para que outrora estivesse predominantemente sendo vivido nas famílias a traição, a dor, a tragédia, a falta de carinho, a falta de atenção, a falta de cuidado. Jesus passa a ser agora o centro e nos ajuda a planejar, a desfrutarmos da nossa vida em família do jeito dele. Isso é só um dos benefícios de caminharmos com Jesus. Sem falar da segurança que temos em cada passo que tomamos quando incluímos Deus na nossa vida. Quando nos rendemos a sermos guiados por Jesus Cristo. Quando convidamos Jesus para ser muito mais do que um atendente de pedidos ou de solicitações materiais, entregamos a nossa vida a Jesus de verdade, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus encarnado, que morreu por mim e por você, para que Ele seja muito mais do que o nosso Salvador, mas que Ele seja também o nosso Senhor. E Senhor nesta vida. Jesus quer ser o nosso amigo nessa vida. E Tiago nos convida a tomar essa atitude. Eu pergunto a você, quando você planeja algo, a quem você dedica a ouvir e a seguir os passos? A você mesmo? Aos outros? À mídia? Ao medo? Deus convida você a dedicar toda a sua vida e a sua existência a Ele, a pedir autorização a Ele pela sua vida, a pedir autorização a Ele pelos seus projetos e a dedicar a Ele os seus planos. Isso significa incluir o Deus Criador nos meus projetos. Pode ser que alguns projetos Ele vai falar, não é o momento, porque Ele sempre pensa no nosso bem-estar. Mas pode ser que outros projetos Ele diga assim, esse projeto que você está realizando glorifica o meu nome, vai produzir a paz, vai produzir a possibilidade de um bom testemunho para que outras pessoas me conheçam. Então eu vou estar aprovando esses seus projetos. Nós precisamos entender que incluir, dedicar e pedir autorização a Deus para viver nos nossos planos inclui 3 atitudes possíveis em relação ao nosso Deus e à vontade de Deus. Algumas pessoas, às vezes, quando pedem Deus para fazer parte da vida deles, eles se comportam dessa maneira. E a primeira é, nós referimos somente à vontade de Deus. Isso significa só dizer através de palavras, se Deus quiser, mas são só palavras, nós nos referimos a Deus. É uma palavra sem compromisso, é uma palavra sem fidelidade de entrega. A gente só reproduz, se Deus quiser, mas se Deus quiser é o seguinte, eu estou aí, eu estou fazendo, eu estou existindo. A família está sendo destruída, os filhos estão indo para as drogas, a depressão tomou conta, o afastamento de Deus e o pecado está dominando, trazendo consequências gravíssimas, mas a gente continua reproduzindo. Não, se Deus quiser, como se nós não tivéssemos o quê? Responsabilidade de tomarmos atitudes para tomarmos posse do nosso destino divino. Outras pessoas se relacionam ou incluem Deus em parte de outra maneira, dizendo assim, definindo somente a vontade de Deus. Diz assim, eu aceito e reconheço e eu me rendo. Eu aceito, eu reconheço e eu me rendo. E aí elas justamente reduzem o relacionamento a Deus a um negócio enfadonho, cansativo. Sabe o que é isso? É assim, não é o que eu quero não, mas já que tu tem poder mesmo, eu não posso fazer nada em troca, né? Eu não posso mudar isso, então tá. Mas não é o que eu queria não, mas já que você que é o Todo-Poderoso, é você que manda e a gente obedece, eu não queria passar por isso não, mas eu me rendo. Agora, qual é o tipo de convite que agrada o coração de Deus? Quando alguém deseja incluir, dedicar a sua vida e pedir autorização a Deus sobre a sua existência e compartilhar de uma vida abundante com Deus, é a terceira. Preferir a vontade de Deus não significa nem referência à vontade, nem deferir a vontade como bom ou ruim, mas sente o prazer de viver os propósitos de Deus. Esta pessoa diz assim, Deus, realmente eu não quero meu plano. Deus, realmente eu cheguei à conclusão que eu não sei comprar uma calça jeans na loja sem a tua autorização. Deus, eu reconheço que eu não sou capaz de fazer a minha família feliz. Eu não tenho sabedoria para cuidar da minha esposa como a tua palavra ensina. Eu não tenho condições de morrer ao ponto de me dedicar em amor à minha esposa e dizer, ou colocar em prática, aquele versículo que o Senhor ensinou ao apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo escreveu, maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Senhor, eu não consigo fazer isso sozinho,
mas eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor me guie. Eu quero que o Senhor veja se existe algum caminho mal dentro de mim e que eu possa realmente ser a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Eu quero convidar o Senhor para tomar posse da minha vida e eu me submeto com alegria à tua vontade. Quando nós fazemos esse tipo de oração e tomamos esse tipo de atitude, irmãos, a nossa vida se transforma. Querido visitante, eu quero convidar você de uma vez por todas parar de ficar ouvindo o que Deus pode fazer na vida de outras pessoas, parar de se alegrar somente com aquilo que Deus está fazendo na vida da sua família, do seu vizinho, e você começar a tomar a atitude de viver a tua experiência, o cuidado e a salvação que Deus tem em Jesus Cristo para a tua vida. Agora você precisa escolher incluir Deus, dedicar a Deus e pedir autorização a Deus para a sua existência e para todos os seus planos. Mas por que, pastor, precisa ser assim? Meu irmão, porque é assim que Deus estabeleceu. Porque tem que ser do jeito de Deus. Porque Deus tem sempre os melhores planos. Porque Deus tem sempre as melhores ideias. Porque não adianta eu e você querermos ser deuses da nossa vida. Nós nunca faremos escolhas boas, mesmo depois de entregar a nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que eu entendo que a Bíblia nos ensina a todo momento: receba Jesus como Senhor e Salvador. Porque não adianta só ser salvo. Nós precisamos dedicar toda a nossa existência ao senhorio de Jesus. Porque mesmo depois de salvos, se batizaram, são salvos. Se achar que só isso é suficiente, a vida que eles vão viver talvez não seja a vida completa que Deus projetou para eles aqui nessa terra. Vão ser salvos, vão estar no dia do juízo final com o Senhor Jesus, só que o Senhor Jesus prometeu vida e vida abundante também aqui nesta terra. Salmo 23 fala isso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e parará pererê. Um salmo lido somente em funerais. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer um funeral, que eu leio esse texto, eu falo: meu amigo querido que ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus, que ainda não entregou sua vida a Jesus, esse salmo é um salmo de vida. Deus quer ser o seu companheiro, o seu orientador, guiar você a passos verdejantes, e mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele quer te guiar em vida. Davi estava com vida. Davi estava passando as maiores crises da sua existência, assim como eu e você, e ele sabia, percebia, vivia, experimentava o cuidado, a direção e o amor de Deus. Mesmo que por um momento ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele sabia que com Deus ele chegaria ao quê? Aonde? A verdes pastos. Sabe por quê? Porque Deus o estava conduzindo. É isso que você precisa entender de uma vez por todas nessa noite. Deus te ama. Provérbios 16 relata justamente como são fracassados os nossos planos, como nós somos limitados. Provérbios 16, de 1 a 4 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Aí agora vem a promessa: consagre o quê? Ao Senhor. Vamos ler juntos? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Sabe o que o sábio está dizendo aqui? Que a gente faz planos, e todas as vezes que nós tomamos o rumo da nossa vida e viramos as costas para Deus, sem pedir: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Foi uma das músicas mais cantadas dos últimos anos aí. Entra na minha casa, entra na minha vida. Aí esse pedido é que o pessoal não se liga muito. Mexe o quê? Sara todas as... Para ser curado precisa tomar remédio. Se você precisa de uma cirurgia, o médico vai ser abençoado por Deus para te ajudar com a medicina, e Deus abençoa através da medicina também. Mas não tem como fazer uma cirurgia em você sem te abrir. Esse negócio que aparece fantástico aí, que vai ter cirurgia espiritual, meu filho, esquece isso. Esquece isso. Nós estamos falando de uma fé madura, de uma fé responsável, de uma fé que convoca o Criador e deixa o Criador no seu próprio papel, a desenvolver o seu reinado do jeito dele. Então convide Jesus de verdade para entrar na sua vida.
Não prove pequenas experiências de milagrezinhos terrenos somente com Deus, não. Entregue toda a tua caminhada para Deus, que você vai chegar à conclusão de que esses milagres que acontecem aqui na terra não se comparam com a revelação do amor de Deus e de Jesus através da sua vida e na sua vida. Através da sua vida e na sua vida. Aquele que é curado de uma doença hoje, ele vai morrer amanhã. Entenda isso de uma vez por todas. Aquele que arruma um emprego bom hoje, amanhã vai estar desempregado. Aquele que arrumou uma namorada legal hoje, amanhã pode ficar na pista. Não sei, jovem. Então não coloque a sua esperança e seus sonhos na mão de qualquer pessoa. Não desperdice o seu amanhã. Coloque a sua vida nas mãos do Deus que nunca vai decepcionar ou brincar com a tua existência. Não dedique a tua vida às drogas. Não dedique a sua vida à prostituição. Não dedique a sua vida à mentira. Não dedique a sua vida a mais um trago, a mais uma pedrinha de crack, a mais um relacionamento extraconjugal. Nada disso. Nada disso vai fazer com que você viva, ou nada disso se compara ao projeto divino que Deus tem para a sua existência e para a sua vida. Provérbios 16, 9 diz assim: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Na nova tradução da linguagem de hoje, Deus tem o prazer de conduzir as pessoas que confiam nele. A palavra de Deus, também lá em Salmos 37, 4, nos lembra isso. Deleita-te no Senhor e o que? Ele atenderá. Sabe o que é se deleitar na presença do Senhor? É aceitar o destino divino que Deus tem para a tua vida com alegria. Senhor, parece que eu não vou chegar a lugar nenhum. Senhor, quando comparado ao jeito que o mundão está vivendo, parece que eu não vou conseguir nada. Continuo pobre, continuo sem carro zero. É verdade, porque as pessoas estão em busca de coisas materiais. Você vai comprar tudo isso, um dia tudo isso vai se perder. O carro vai ser destruído, vai ser roubado, você vai ficar duro um dia. Meu irmão, entenda, isso não é maldição, porque eu não tenho poder para amaldiçoar ninguém. Eu sou um simples pastor, comunicador da palavra de Deus. Mas preste atenção numa coisa: tudo que nós estamos construindo aqui é perecível. E Deus convida você a não desperdiçar o seu amanhã, construir a tua vida baseado no Criador, no Eterno, que também quer conduzir você para a eternidade. Segunda atitude que você precisa ter, e segunda coisa que você precisa confirmar na sua mente e no seu coração: para você não desperdiçar o seu amanhã, confie o seu futuro a Deus. Só que confie o seu futuro completo. Dedique completamente a sua vida. Geralmente nós enfrentamos alguns desafios muito sérios, porque nós queremos entregar a nossa caminhada a Deus por partes. Não, Senhor, olha só, entra na minha casa, mas não entra na minha vida. Senhor, entra na minha vida, mas não mexe no meu caráter. Senhor, entra na minha vida, não mexe no meu caráter e não mexe nos meus pensamentos, porque eu gosto de ser assim. Então eu nasci assim, eu cresci assim, e eu não dou autorização para o Senhor querer de forma alguma me convencer que eu preciso mudar o meu jeito de ser com as outras pessoas, com o Senhor mesmo. Não. Se o Senhor quiser me abençoar, nós estamos juntos. Mas se o Senhor for mexer nisso aqui, não dá. E a gente passa a viver uma vida de mentira, uma vida de decepção, uma vida incompleta, uma vida que não traz sentido, não tem propósito. A gente quer Deus para ser o Senhor das bênçãos, mas a gente se esquece de também colocarmos a nossa vida diante de Deus para que possamos usufruir as bênçãos eternas que Ele tem para a gente. E para entrar no céu, para viver a eternidade com Deus, se você não pensou na eternidade, é bom que você comece a pensar hoje também na eternidade, porque todos nós fomos criados para a eternidade, eu e você, seja uma eternidade com Deus ou seja uma eternidade sem Deus. Porque a palavra de Deus, ela é muito sábia, ela diz isso. Então é hora de começarmos a pensar justamente no nosso futuro, não desperdiçarmos o nosso amanhã. Agora, que coisa linda quando alguém dedica toda a sua vida a Deus. Senhor, está aqui. Senhor, está aqui a minha vida, com meus medos. Está aqui a minha vida, com os desafios que eu tenho. O Senhor me conhece. Está aqui a minha vida com os meus pecados, os meus erros. Tem algumas pessoas que acham que não tem pecado, não tem erro. Eu não sei o que elas estão fazendo no nosso meio. Elas deveriam estar com Deus dos céus. Porque elas dizem: eu pago minhas contas, eu não devo nada a ninguém, eu não traio minha esposa, eu sou um bom pai. E aí as pessoas começam a quê? A justificar a sua existência nos seus próprios atos, como se Deus, na verdade, não tivesse nada que falar ou que
consertar ou que trouxesse observações ou asterísticos sobre a vida do ser humano. Meu irmão, Romanos, o apóstolo Paulo nos ensinou direitinho, Romanos 3, quando ele diz que todos nós somos pecadores e afastados estávamos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. E a única forma de não desperdiçarmos o nosso amanhã, não acabar com a única vida que Deus nos deu de verdade, é estarmos entregando completamente. Uma entrega completa é diferente de eu entregar algumas coisas a Deus. Não, Senhor, eu entrego o meu emprego, me dá sempre um emprego melhor. Deus, eu entrego a minha saúde, me dê sempre uma saúde melhor. Senhor, eu entrego a proteção da minha vida e da minha família. Aí Deus diz assim: meu filho, minha filha, eu quero convidar você a se relacionar de forma pessoal e profunda comigo. Sabe por quê? Porque eu estou vendo que esse jeito de ser e desenvolver a sua existência lá na frente vai trazer alguns problemas para a sua vida. Então eu quero convidar você a fazer uma entrega total. Sabe aqueles maus hábitos que você tem que você não consegue vencer? Eu quero te ajudar a vencer isso. Sabe aqueles maus pensamentos que dominam a sua mente e fazem com que você tome atitudes que você não gosta, que traz sofrimento para todo mundo, que denigre a tua imagem como pai, como cidadão, como servo, como filho, como filha? Eu quero mexer aí, na tua estrutura. E eu quero dizer para você que eu vou mexer na tua estrutura e você não vai se arrepender, que eu vou curar a tua alma. As pessoas estão muito preocupadas com a doença física hoje. Só que a maior doença que tem conduzido os seres humanos à destruição eterna é a doença da alma, irmãos, é o pecado, é o afastamento de Deus. E o maior pecado que o ser humano pode cometer, preste atenção e guarde isso na sua vida, é viver longe de Deus. Depois de ouvir a palavra, é viver afastado de Deus, como se essa palavra não tivesse nada a ver com a minha existência. É eu ignorar Deus. Sabia que às vezes nós vivemos dessa maneira? Ignoramos Deus. Ignoramos. Quando é que a gente ignora Deus? A gente toma a atitude da nossa própria vida, sem estarmos ouvindo Deus, sem estarmos incluindo Deus na nossa existência. Eu acredito que o maior pecado, e a humanidade sofre muito, com certeza por esse pecado. Quando eu digo: Senhor, da minha vida cuido eu. Meu Deus é o meu dinheiro. Meu Deus é o meu trabalho. O meu Deus é a minha inteligência. O meu Deus é o meu diploma. O meu Deus é o nível superior, a pós-graduação, mestrado, doutorado que eu tenho. Só que um dia, tudo isso não vai ter significado nenhum quando Deus olhar para mim e para você e disser assim: vem prestar contas da vida que você não pediu, mas eu te dei. Vem prestar contas da vida que você não pediu, mas que eu te dei. E nesse momento, não vai ter como apresentar diplomas, apresentar justificativas baseadas nos nossos próprios esforços. Agora, apresentar uma vida baseada no sacrifício de Jesus, no reconhecimento de uma entrega completa da nossa existência aos cuidados dele, isso sim vai fazer a maior diferença. Porque quando nós estivermos diante de Deus, seja nessa vida ou seja na vida vindoura, Deus, quando olhar para mim e para você, ele vai enxergar Jesus Cristo. E aí não existe possibilidade de Deus nos recusar. E quando olhar para mim e para você, ele não vai olhar para os nossos pecados, os nossos erros, os tropeços que praticamos, as coisas ruins que falamos, a tragédia que produzimos na vida de outras pessoas sem querer. Ele vai olhar para mim e vai olhar para você, Marcos, vai olhar para o pastor Marcelo, vai olhar para você, querido visitante, vai olhar para você, jovem, e vai dizer assim: vem, porque você entregou a sua vida completamente, você recebeu o meu cuidado, você ouviu a minha voz, e hoje você tem a possibilidade de viver ao meu lado, porque você tomou uma decisão em vida. Isso é muito sério, gente. Tiago 4, 14, 16 nos ensina isso. Ele diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá o quê? Amanhã. Ele nos faz refletir sobre o que é a vida. Para um pouquinho para pensar. O que é a minha vida e a sua vida, meu irmão? Se o mosquitinho da dengue nos visitasse nessa manhã, e se por algum momento nós não tivéssemos alguns cuidados, talvez eu e você não estaríamos aqui. O que é a vida? O que é a vida do ser humano? Tiago vem nos lembrar: olha só o que é a vida de todo ser humano. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se
Você encontra alguém hoje, amanhã, fulano, lembra de fulano morreu. Que isso, rapaz? Morreu. Ah, mas era novo, tinha tanta coisa para desfrutar. É verdade, não tinha, mas não quis. Porque nós precisamos tomar posse do nosso destino divino. Precisamos fazer escolhas para não desperdiçar a nossa vida. Jovens, adultos, adolescentes, quais são as escolhas que nós estamos fazendo? As nossas escolhas vão definir o nosso destino. E o nosso destino pode justamente interferir diretamente nas nossas escolhas. E ele continua: ao invés de vocês estarem vivendo sozinhos, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, do seu jeito de ser, dos seus planos, da sua forma de agir sem convidar Deus. E aí ele se lembra que esta atitude de viver desta maneira é vanglória. E toda vanglória é o quê? Toda vanglória é maligna. Procede de Satanás. Toda vanglória, autossuficiência, negligenciar quem é Deus, o plano de Deus para a nossa vida é maligno. E por ser maligno, mais dia ou menos dia vai conduzir os seres humanos à destruição eterna. Meu irmão, isso aqui está nessa Bíblia, está na Bíblia católica, está em qualquer Bíblia que você for pesquisar. Porque é a verdade de Deus. Toda vanglória, viver para si mesmo, sem pensar em devolver a vida que foi doada ao Criador, é diabólico. Sabe qual é o erro que nós encontramos nisso? É que as pessoas acham que o amanhã está garantido. Elas acham que o amanhã delas está muito firme. Assim como o erro, justamente proferido em não incluirmos a Deus, é as pessoas fazerem algo sem incluir o Senhor. Essa segunda atitude e essa segunda orientação nos leva a perceber o quanto a nossa vida é frágil. O erro da nossa caminhada é achar que a nossa vida está garantida em nós mesmos. Duas formas que nós encontramos que são formas erradas de prever o nosso futuro. Acharmos que a nossa vida é imprevisível. Tiago não está dizendo que a nossa vida é imprevisível. Mateus capítulo 6, versículo 11, fala da previsão da nossa vida. Olha só que previsão linda, a oração que Jesus nos ensinou. Vamos ler juntos? Vamos lá. Dá-nos. Isso é previsão. O que essa pessoa está nos ensinando? O que Jesus está nos ensinando? Inclua Deus no seu amanhã. Agora, para incluir Deus no nosso amanhã, nós precisamos incluir Deus no nosso presente hoje. Jesus está nos ensinando, diga para Deus: Senhor, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. E aí a gente vai continuar repetindo: Senhor, dá-nos também amanhã o pão nosso de cada dia. O que é que Jesus está nos ensinando com isso? Deus seja o nosso provedor. Dá-nos o pão nosso de cada dia significa: Deus, seja o meu provedor do meu trabalho, seja o provedor do meu casamento, Senhor, seja o provedor da minha existência, Senhor, seja o provedor da minha vida. Dá-me a cada dia aquilo que eu preciso para sobreviver de verdade e conhecer o Senhor. Segunda razão, e também a forma errada de prever o futuro, é achar que a vida é breve. Muito breve, muito breve. Na verdade, a vida física, ela é o quê? Muito breve. Mas Deus não nos criou somente para essa vida física. Deus nos criou para a eternidade. Olha o que diz Provérbios 22, 3. O homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e se defende, ou pela frente e se defende através justamente de uma visão que não sofre uma visão cega, mas de uma pré-consciência de que pode sofrer consequências graves e consequências futuras. Essa pessoa, ela sabe que o que espera ela quando ela está afastada de Deus são justamente baseados nas suas semeaduras somente em vida. Mas quando ela dedica a sua vida a Deus, o seu futuro é garantido pelo cuidado de Deus. Provérbios 21, 31 diz assim: você pode ter os seus cavalos prontos para a batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Você pode fazer planos, você pode ter o melhor emprego, mas só quem dá a vitória ao ser humano é Deus. Não é os nossos esforços. E Provérbios 27, 1 também nos fala sobre isso. Não contem vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai lhe acontecer, o quê?
amanhã. Isso é vanglória. Tentar achar que a vida está sob o nosso controle, o nosso domínio. Sua reputação é construída no que você faz hoje e não no que você fará amanhã. Quantas coisas ruins talvez você esteja colhendo pelas suas escolhas ruins no passado? Quantas consequências ruins? Quantas dores? Quantos traumas? Pelo fato de ter desenvolvido uma vida religiosa. Quantas coisas poderiam ser mudadas se você pudesse voltar atrás? Quantas coisas você extinguiria da sua existência se você tivesse o poder de voltar atrás? Quantas palavras você tomaria e recolheria? Quantas atitudes você tomaria se você pudesse voltar atrás? Deus nos convida a fazer isso, mas a palavra de Deus nos ajuda. Em Salmo 31, 14, 15, olha o que o salmista declara: mas eu confio em Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus. O meu quê? Está nas Suas. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Construa um planejamento de vida. Sabe, como a gente prepara uma salada? Bem simples. Você vai colocando, cortando os alimentos e você vai cumprindo cada etapa na construção da salada. Chega uma hora da salada que você tem que colocar o quê? Tempero. Você já se imaginou comendo uma suculenta picanha? Agora, quando acabar o culto, uma picanha maturada, assadinha. Agora imagina na mesa os melhores talheres, o prato de porcelana com seu nome, o talher registrado o seu nome da sua família, o garçom mais chique que você já viu. Ele chega na mesa bonitão, passadão, bonitão não, alguns maridos vão ficar meio preocupados, arrumadão, e ele chega lá e te serve aquela picanha linda. Você pega aquele talher de prata folheado a ouro, você começa a cortar aquele bife, e aí você pega um pedaço e coloca na boca. Só que quando você começa a mastigar ele, você percebe que está faltando algo, está faltando sal. E uma carne sem sal não tem sabor. Ela tem sabor, mas não tem sabor, você entende? Mesmo aqueles que têm pressão arterial alta, precisa um pouquinho de sal. As pessoas às vezes desenvolvem a vida delas, a existência delas é essa, a aparência de uma picanha, mas a vida está sem gosto. Acordar todos os dias de manhã está sem sal. Ir para o trabalho não tem mais propósito. Se reunir com a família não tem mais propósito. Existir perdeu o prazer. Deus convida você a entregar a sua vida a Ele, porque o tempero que falta na nossa existência é Jesus Cristo, queridos. Jesus Cristo que dá o sabor à vida. É Jesus Cristo que traz propósito. Terceiro e último, para construir o seu futuro e não desperdiçar o seu amanhã, tome decisões. E tome decisões imediatamente. Às vezes nós vivemos escravizados de uma procrastinação, irmãos, que é deixar para amanhã aquilo que nós sabemos que precisamos fazer hoje. A gente se envolve tanto com o medo, com a possibilidade do que pode acontecer até de bom na nossa vida, que a gente vai se escondendo da vida, a gente quer se esconder de Deus. Presta atenção numa coisa, não existe possibilidade de nos escondermos de Deus. Deus a todo momento está olhando para a tua dor, para o teu choro. Ele não está feliz com o que está acontecendo com você, mas se você não tomar as atitudes que você precisa tomar, Deus não vai invadir a sua vida. Porque diferentemente do diabo, você ouve isso em todas as mensagens, o diabo entra na tua vida, coloca cilada, ele quer matar, roubar e destruir, como diz João 10:10. Mas Jesus diz, mas o Filho do Homem veio para dar vida e vida em abundância. Só que essa vida, ela é oferecida. Você precisa fazer escolhas. Talvez você esteja colhendo justamente o fruto amargo da sua existência pelas péssimas escolhas que você fez. Mas entenda uma coisa, você não está predestinado a continuar vivendo dessa maneira. Isso é uma mentira do diabo para a tua vida. Você não está condenado a continuar vivendo com base nas suas escolhas que você fez no passado. Deus quer libertar você, Deus quer trazer para você esperança. Você não precisa mais continuar do jeito que você estava, do jeito que você está. E você não precisa ter medo de adiar. Às vezes a gente fica se perguntando, mas o que vão achar de mim? Eu fiz tanta coisa ruim.
Ou então não, eu não tenho mais o que viver, tudo que eu tinha para escolher eu já escolhi, estou com meus cabelos brancos. Deixa eu falar uma coisa para você. Josué tomou posse do destino divino dele, ele tinha 80 anos de idade. Josué decidiu ouvir a voz do Senhor, decidiu obedecer. E nós falamos alguns nomes aqui na semana passada, 10 nomes que ninguém conhecia. Mas quando nós falamos 2 nomes, Josué e Caleb, todo mundo se lembrou. Sabe por quê? Porque os 10 nomes daqueles espias que foram lá na terra e tiveram medo de tomar posse da palavra de Deus e de tomar as atitudes que Deus tinha mandado eles tomarem, não foram lembrados na história. A vida deles não tinha sal, eles não foram lembrados por ninguém, eles não são pregados, a não ser por muitas exceções. Porque são pessoas covardes que se esconderam atrás do medo, do pecado, não confiaram na palavra de Deus e por isso não desfrutaram da terra que Deus tinha preparado para eles. Sabe qual é a terra que Deus tem preparado para mim e para você, querido? É uma terra de paz, de amizade com Deus, de reconciliação com o Pai, de libertação das garras de Satanás, para vivermos agora a vida que Deus tem para nós. Preste atenção numa coisa: Deus tem vida, e vida de primeira qualidade para aquele que nele crê. Então tome as atitudes que Deus tem pedido a você. Você ouve na rádio, ouve na televisão, o vizinho fala, os parentes anunciam. E até quando você vai ser dominado pelo medo? Tome as decisões e faça imediatamente. Tiago 4:17, ele fala sobre isso, e ele lembra isso. Olha só, vocês estão vivendo afastados de Deus, estão fazendo planos sem convidar Deus, estão projetando e planejando sem Deus. Agora, Tiago relembra justamente a gravidade disso. Ele fala, planejem com Deus, convidem Deus, façam projetos para o futuro com Deus, entreguem as suas vidas completamente a Deus, mas façam isso agora. Sabe por quê? Porque quando eu ouço a palavra de Deus e eu não faço, o que eu estou cometendo? Vamos ler juntos. Quem sabe... O maior pecado que você pode cometer nessa noite é você continuar agindo da maneira que você está agindo com você mesmo. Não é com os outros, não. O maior pecado que o ser humano pode ter hoje é você continuar sendo escravizado por tudo isso que está conduzindo a tua vida para o futuro que Deus não planejou. A religiosidade que prende você para conduzir você a um engano que Jesus nunca projetou para você. E esse é o maior pecado que você pode cometer contra você mesmo. Deus convida você a se libertar desse pecado. Deus convida você a confiar, para Ele conduzir você a passos verdejantes. Uma reflexão que nós precisamos fazer, e um erro que nós encontramos na nossa vida, é sempre estarmos vivendo na procrastinação. Procrastinação é estar sempre adiando a atitude que Deus tem me pedido para ter há anos. E talvez algumas pessoas aqui nessa noite há décadas. Deus convidando, venha. Deus convidando, venha. E o amor de Deus sempre se estendendo. Você está vivo, o amor de Deus se estendendo. Deus livrou você de muitas coisas, o amor de Deus se estendendo. Deus está avisando a você a tua hora, o teu dia, e o amor de Deus está se estendendo. Mas vai chegar uma hora que Deus não vai mais poder fazer nada, porque as suas escolhas podem conduzir você para o projeto que Deus nunca preparou para você, para os planos que Deus nunca projetou para você. Mas se você tomar a atitude nessa noite de começar a tomar as decisões imediatamente e amar de verdade a sua própria vida, eu, com base na palavra de Deus, garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai continuar tendo lutas, dificuldades, vai passar desemprego, vai ficar doente, mas você vai encontrar descanso para a tua alma. E sabe o que os seres humanos estão buscando hoje? Descanso para a alma. E só quem pode dar descanso para a alma, para a vida, é Jesus Cristo. Ninguém mais vai dar. Faça o que é preciso ser feito e não espere que os outros peçam ou tentem fazer por você. Sabe por quê? Porque só nós precisamos tomar a atitude que Deus espera de cada um de nós. O que você está adiando na sua vida? Quantas ações e revelações Deus trouxe e mostrou para você diante do que você está adiando, das atitudes que você está adiando em ter? O que você sabe que tem que deixar, mas você não consegue, sempre coloca para depois. Não depois. Olhe pedindo a Deus para que você vença isso. Sabe por quê? Porque talvez amanhã possa ser tarde demais. Não pense que teu futuro é garantido quando nós não estamos nas mãos do Senhor. A nossa vida só é garantida quando nós estamos completamente entregues na mão de Jesus. Mateus 25, 35 a 36. Jesus fala justamente
de pessoas que nunca adiaram o projeto de Deus para as suas vidas. Essas pessoas passaram a viver exatamente aquilo que Jesus orientava e ensinava. Olha o que diz esse texto, é muito interessante. Fala sobre as pessoas que, quando assumiram e obedeceram a voz do Senhor Jesus, tomaram a atitude de trazer novo significado para a sua vida, mas com base em Jesus. Olha o que Jesus disse: pois quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando tive sede, vocês me deram de beber. Fui forasteiro, estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Jesus estava falando daqueles que decidiram entregar o seu futuro e as suas vidas sob os cuidados dele. Elas passaram a ouvir a voz do Senhor e a praticar a voz do Senhor. E Jesus traz palavras de conforto, de consolo e de elogios. Provérbios 3, 27 e 28. Olha o que a palavra de Deus nos diz: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem àquele que dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo. Se você pode ajudá-lo hoje, faça. Talvez você tenha lido esse texto e fale assim: pastor, o que tem a ver esse texto comigo? Tem a ver que Deus falou para você tudo que você pode fazer de bom para você mesmo. Você está com sede? Jesus é a água da vida. Você está com fome? Jesus é o pão que desceu do céu. Você está sem esperança? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você está precisando de libertação? A palavra de Deus diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa ser liberto do quê? Das drogas? Você precisa ser liberto do quê? Dos vícios? Dos maus hábitos? Jesus está falando que você precisa tomar uma atitude diante da tua própria vida e da sua própria existência. A única maneira de não desperdiçarmos a nossa vida e o amanhã é entregarmos completamente a nossa vida aos cuidados do Senhor Jesus. Eu não sei se você deseja fazer isso hoje, mas eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Nós vamos orar. Gostaria que todos fechassem os olhos, porque é o momento de você estar pensando em você mesmo. Quando a gente fica de olho aberto, a gente começa a fugir daquilo que Deus está mostrando para a gente. A gente começa a pensar assim: não, isso aí é para fulano. Não, agora não é minha hora, pastor, não adianta falar. Não, isso aí é para o meu vizinho, isso é para o meu pai, para minha mãe. Eu estou muito bem. Você está bem mesmo? Qual a expectativa que você tem do amanhã? Quais são as garantias que você tem quando você sair daqui desse lugar hoje? Algumas pessoas têm a garantia de dizer assim: meu Deus, eu sei que eu tenho um futuro seguro, aconteça o que acontecer, porque a minha vida foi completamente entregue aos seus cuidados. Eu não vivo na religiosidade, eu não vivo numa falsa imagem, uma falsa vida, mas eu entreguei completamente a minha vida sob os seus cuidados. E essas pessoas têm segurança realmente. Segurança de que aconteça o que acontecer, Deus vai intervir sobre a vida delas e na vida delas. Mas tem outras pessoas que entraram aqui que não sabem o que vai ser do amanhã. E o convite de Jesus para você nesta manhã foi: não desperdice o amanhã. E nós entendemos que a única forma de não desperdiçarmos o amanhã é tomarmos atitudes de reconciliação com Deus hoje. E eu quero me dirigir a você que entrou aqui nessa noite. Você que está cansado de viver sem esperança, de colher da vida as dores, as mágoas, a indiferença, talvez por escolhas suas, mas talvez colhendo coisas que não tem nem a ver com as suas escolhas, não tem a ver justamente com aquilo que você fez, mas com aquilo que as pessoas fizeram com você. Eu quero convidar você de uma vez por todas a tomar posse do seu destino divino e parar de colocar a culpa nas pessoas, naquele que te fez mal, naquele que te ofendeu, naquela ou naquele que foi ruim, naquele ou naquela que você estava depositando a sua vida e a sua existência, para você ser liberto e viver para Jesus. Jesus quer curar você, quer libertar você, quer salvar você. Deus está chamando você hoje. Eu quero me dirigir a você que deseja entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Que a única forma de não desperdiçarmos o amanhã, a nossa existência, é entregarmos a nossa vida por completo a Deus. E talvez você esteja aqui e deseje fazer isso. Se
você está aqui, eu gostaria de orar por você e por você. Gostaria que você levantasse uma de suas mãos. E com esse sinal eu vou entender que você está dizendo: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus como Senhor e Salvador. Deus abençoe você, meu filho. Pode baixar a mão. Deus abençoe você. Pode baixar a sua mão. Maravilha. Você aqui na frente, você aqui na frente. Eu quero entregar o meu destino a Deus. Eu quero entregar os meus sonhos a Deus. Eu quero viver os projetos dos sonhos de Deus para a minha vida. Você está aqui e deseja entregar a sua vida a Jesus, ao Senhor, a Deus? Levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você e por você. Deus abençoe você. Pode baixar a sua mão. Existe mais alguém que quer fazer isso hoje? Bem baixinho, gente. Bem baixinho. Existe mais alguém que quer fazer isso? A escolha é sua. Você pode voltar para casa da maneira que você chegou aqui, ou você pode sair daqui com uma decisão de uma vez por todas, de entregar o futuro àquele que tem justamente coisas insondáveis a revelar a você, a receber o presente maior de Deus, que é Jesus Cristo, a viver pela fé, a não viver mais somente pelo que os seus olhos veem, a ser liberto de coisas que você nunca conseguiu e nem vai conseguir sozinho, pedir para o Senhor ser realmente seu amigo, seu companheiro. A escolha é sua. Deus tem um novo tempo para você. É bom você desistir de caminhar sozinho e decidir caminhar com Cristo ao seu lado. Você quer entregar sua vida para Jesus? Não levantou a sua mão ainda? Levante a sua mão, onde você estiver. E eu quero orar por você e por você. Levante bem alto. Deus abençoe você. Pode abaixar, eu já vi você lá atrás. Existe mais alguém que quer fazer isso? Levante sua mão. Nós vamos orar por você e por você. Deus tem tudo novo para você, mas Deus só tem tudo novo para aquele que deseja, aquele que quer, aquele que toma atitudes. E você está tendo a oportunidade nessa noite de tomar essa decisão ao lado de Cristo. Você quer fazer isso? Levante a sua mão onde você estiver, que não levantou ainda. Deus abençoe você. Pode baixar a sua mão. Já vi lá atrás. Existe mais alguém que quer fazer isso? Vamos colocar de pé, queridos. Vamos cantar mais uma vez esse refrão, essa música. Convite de Jesus para você. Ó Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua terra, ó Filho meu. Deus convida você a viver um novo tempo, uma nova vida, os planos de Deus para você, a revelar as coisas insondáveis dele. Você que fez a sua decisão hoje, levantou a sua mão, vem aqui, quero orar por você aqui na frente. Quando Deus convida, sai da sua casa, sai da tua terra, Deus está nos encorajando a tomar o quê? Atitudes. Deus está nos tirando e nos libertando da procrastinação, daquele medo inexplicável que nos aprisiona, que faz com que o ser humano continue a viver essa vidinha, talvez a vida que Deus não planejou,
por causa do medo, por causa da culpa. Deus quer libertar você de toda a culpa, de toda escravidão. Sai do seu lugar. Nós vamos cantar mais uma vez. Você que não saiu do seu lugar, é convidado a sair do seu lugar, a entregar a sua vida a Jesus, a entregar os seus caminhos e os seus passos ao Senhor. Vamos adorar mais uma vez? Sai de tua terra. Você está sendo convidado a se juntar a nós, e eu estarei orando no final com você. Sai do seu lugar em nome de Jesus. As estrelas do céu, sai da tua terra, ó Filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Glória a Deus. Você pode sair do seu lugar, entrega a sua vida a Jesus. Ele tem um novo futuro para você, um novo presente também. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Sem o medo, o que minhas mãos fizeram para ti. Sem o medo, minha bênção será sobre ti. Diga uma nova história. Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei do seu amor, te abençoarei. Uma nova história, sai do seu lugar. Deus continua convidando você para viver o novo de Deus, para viver a salvação de Deus, para viver uma nova história ao lado dele. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Tenha coragem. Deus convida você nessa noite. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei o seu amor, te abençoarei. Olha, eu quero me dirigir a você, porque o Espírito Santo de Deus está me incomodando. Você estava na casa do Senhor, você ministrava na casa do Senhor, a sua vida estava sob os cuidados do Senhor, e você um dia se afastou, e você sabe que você tem colhido o preço amargo do afastamento do Senhor e da casa do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite, e Deus te convida também nessa noite, a você voltar do lugar que você nunca deveria ter saído. Filho pródigo, filha pródiga, que está desperdiçando seus dons, seus talentos, a sua vida, que perdeu o foco justamente dos propósitos de Deus para a sua existência. Nós vamos cantar mais uma vez, e o Espírito Santo de Deus está incomodando você para você retornar de uma vez por todas, para você voltar a viver os propósitos de Deus para a sua vida. Nós vamos cantar mais uma vez, e eu quero justamente dar a oportunidade para você que sabe que o Espírito Santo de Deus está falando com você, a sair do seu lugar agora em nome de Jesus e voltar para os braços do Senhor, para a comunhão dos santos, e começar a viver novamente os planos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Deus abençoe, sai do seu lugar. Chega de desperdiçar a tua vida, em nome de Jesus. Você não nasceu para viver nesse destino que você está traçando. Deus abençoe. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. É o teu momento. Deus convida você. O convite continua para você. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Volte em nome de Jesus. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Você sabe disso. Volte para a casa do Senhor. Uma nova história Deus quer escrever na sua vida. Glória a Deus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei do seu amor, te abençoarei.
Vamos agradecer a Deus. Deus continua convidando a você, sai do seu lugar. Não resista à voz de Deus. Deus abençoe. Até o dia, a tua hora. Deus chamou você para tomar posse novamente da sua vida. O horário está um pouquinho avançado. Se as pessoas estiverem indo embora, não tem problema. Deus está falando com você, a tua vida é importante para Ele. Não há mais tempo a perder. O amanhã precisa ser entregue aos cuidados do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse momento, mas o convite continua para você. Em nome de Jesus, não desperdice a sua vida, não desperdice seu amanhã. O Espírito Santo de Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar da sua vida e da sua existência. Enquanto nós estivermos orando, se você quiser sair do seu lugar, saia do seu lugar e tome a decisão mais importante e a decisão mais inteligente que durante toda a sua vida você deveria ter tomado. Voltar nos braços do Senhor Jesus, porque aí sim você vai encontrar a segurança de não desperdiçar o seu amanhã. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela manifestação da tua graça salvadora nessa manhã, nessa noite, pelo sangue de Jesus. Desde a manhã o Senhor começou a falar com essas vidas, elas não vieram aqui por acaso. O Senhor já estava demonstrando, ó Deus, estendendo o teu cuidado, estendendo justamente, ó Deus, os planos que o Senhor tem para essas vidas. E o Senhor as trouxe aqui nessa noite porque o Senhor queria falar com elas, porque o Senhor as ama, porque o Senhor morreu por elas, porque Jesus foi morto por elas, mas Jesus ressuscitou para que com Cristo elas também pudessem ter as suas vidas ressurretas, os seus sonhos ressuscitados, tomar posse da vida que o Senhor planejou para elas nessa vida, provar os teus benefícios aqui nessa terra também. E nessa noite, ó Deus, o teu Santo Espírito falou com elas, e nós pedimos que através do poder do teu Santo Espírito, esse cuidado, essas decisões aqui tomadas sejam seladas no sangue de Cristo, e nada nem ninguém poderá separar, ó Deus, essas pessoas do teu amor, que está firmados ou estão firmados agora em Cristo Jesus, o Senhor da vida. Pai, que eles continuem firmes na caminhada, que eles continuem com os propósitos firmes de não se afastar do destino que o Senhor tem para eles, que eles e elas continuem, ó Deus, tomando posse, sendo fortes e corajosos da transformação que o Senhor quer fazer na vida deles ainda nesta vida, que eles não tenham medo e não sejam dominados pelo medo, que nos momentos em que faltar fé, tiver dúvida, que eles olhem para o Senhor e busquem as suas forças no Senhor, que eles não venham a recuar, mas que eles venham continuar se entregando dia após dia sob os seus cuidados. Pai, nos ajude como igreja na responsabilidade que temos de ajudar, de capacitar, de cuidar, de amar, de preparar essas pessoas para que Satanás não tenha mais poder sobre a vida delas. E nós sabemos que isso só será possível se elas continuarem firmes, sendo banhadas pelo sangue de Cristo Jesus. E nós cremos nisso, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua graça, nós cremos no teu amor. Então que nessa noite, como a festa nos céus, haja festa também no coração delas, mesmo diante de todos os desafios que elas estão enfrentando, mas que elas podem a partir de hoje crer que o amanhã será uma nova história, que Deus vai revelar os seus propósitos dia após dia, passo a passo. Deus estará presente em todos os lugares que eles passarem, seja no vale da sombra da morte, o Senhor estará do lado, seja na bonança de pastos verdejantes, o Senhor nos conduzirá, mas o Senhor nunca se afastará das nossas vidas, porque o Senhor nos ama e o Senhor prometeu. E baseados nessa promessa de salvação, de nova vida, de um novo projeto divino sendo estabelecido no poder e no sangue de Jesus, é que nós caminhamos, ó Deus, e concretizamos aqui em terra aquilo que foi já pré-determinado nos céus. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor, queridos. Glória a Deus por isso. Pode aplaudir o Senhor. Preste atenção lá. Não vá para o seu lugar. Nós precisamos que você vá aqui ao lado. Você que fez a sua decisão, você que se reconciliou, nós precisamos anotar o seu nome. Nós precisamos compartilhar com você também uma lembrança. Sabe por quê? Porque nós somos responsáveis de ajudar vocês nessa caminhada também. E nós queremos pegar alguns dados de vocês e orar com vocês ali atrás. Então não sente, a igreja pode sentar, mas vocês que entregaram suas vidas para Jesus, temos ali os conselheiros, pastor Marcelo, Adilson, eles vão estar anotando o nome de vocês e vão estar orando com vocês também. Deus abençoe, queridos. Dezenas de vidas entregando-se ao Senhor Jesus, voltando para o caminho. Eu quero agradecer a você. Quero agradecer a você pela paciência. Geralmente nós acabamos o nosso culto 9 horas. Mas como é o Espírito não ficarmos hoje presos ao tempo dos homens. E se você tiver que sair, não tem problema, nós temos ainda a entrega dos certificados aos batizandos, porque hoje é festa. Mas se você tiver que sair, não tem problema, pode sair, não vai ter dificuldade. Nós queremos chamar aqui os batizandos.
E a Rosana vai estar chamando algumas pessoas, os batizandos e os novos membros, aqueles que chegaram na igreja, fizeram uma classe e foram aceitos na semana passada na Assembleia como novos membros. Quero convidar vocês para estarem aqui também. Convidar o Mateus também, que ele se batizou no último batismo e ainda não recebeu. O Hélio vai passar para ele, Mateus de Freitas, nosso adolescente. Convidar a Kátia Cristina, a Rafaela te escolheu para você passar para ela esse prazer de passar aqui. A Kátia Cristina, a Valéria está aí? Irmã Valéria, irmã da Vânia? Então tá, Valéria, passar para a Vânia. A Samara, entregar aqui a irmã Renata. O irmão Robson, que faz aniversário hoje, né? Entregar para sua esposa, a Jussara. Parabéns, irmão Robson. Ulisses, o irmão do Marcos Aurélio. Ulisses está aí? Ulisses. Entregar aqui. Vem Entregar aqui. para o seu irmão, obrigado. Mandar Guimar, entregar para o seu esposo, irmão Ideal. E Márcio, entregar para o Michael Mateus. Renata Maria, Samara, cadê Samara? Samara está no apoio, né? Renata, outra pessoa. Não, foi chamar. Mandagmar está lá dentro. Mandagmar está junto com a Priscila. Vamos chamar Samara. E eu vou entregar para a Natália, minha filha lá do PG. Gente, agora podem entregar para ficar bonito na foto. Podem entregar agora. Essas pessoas tiveram uma participação importante também na vida e no desenvolvimento desses irmãos que se batizaram hoje à noite. Gente, Deus é tão tremendo que hoje nós vimos aqui, através do testemunho desses irmãos, mães se decidindo ao lado de Cristo, filhos se decidindo ao lado de Cristo. Esse é o poder de Deus. Nós somos gratos a Deus, queridos. E o convite a você que deseja fazer parte dessa família também. Anote aí agora.